só eu. Muito bem, nós vamos ler Neemias 7, versículos, deixa eu ver aqui, até o versículo 6. Vocês, quem já está lendo aí, percebeu, né, que Neemias 7 tem pouco formativo, vamos dizer assim, né? Ele é um texto que tem muitos nomes, muitas famílias ali representadas, mas esse iníciozinho dá para a gente ter uma boa base, dá para a gente ter uma boa base mesmo para que nós vamos trabalhar. Então, eu vou ler aqui do versículo 1 ao 6, tá? Depois que o muro foi reconstruído, eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Vejam aqui que estamos vendo um processo de construção, de reconstrução, um processo que serve para nós, porque nós estamos buscando essa reconstrução. Não sei vocês, mas eu sinto, vejo, percebo que a minha vida está sendo reconstruída em várias áreas, está sendo reformada intensamente. Talvez você também esteja passando por essas mudanças, por transformações, por desafios, e você percebe que é intenso, que é um momento intenso de transformações. Eu espero que todas aqui estejam passando por isso, e aquelas que não estão, ainda não perceberam essas mudanças, que o Senhor possa começar. Bom dia. Bom dia, Lu. Possa começar a despertar vocês. Na minha vida começou mais intensamente, toda a nossa vida, né, gente? Nós estamos passando por processo. Mas começou intensamente, mais profundamente, lá no âmago, quando eu tive uma mudança de mentalidade em relação à entrega financeira. Eu sempre falo aqui, né? Eu sempre fui e procurei ser dizimista e ofertante e tal. Mas chegou um desafio na minha vida de ir além, de ir além. Então, desde o ano passado, já faz um ano, que eu venho me entregando financeiramente, participando de desafios, bom dia, cuidando mais do reino financeiramente do que de mim, e isso destravou uma revolução na minha vida, em várias áreas. É um ano para eu me recordar como um ano de reconstrução. Então, estudar Neemias faz todo sentido para mim nesse tempo. Eu espero que faça para você, porque quando a gente começa a soltar as amarras, quando a gente começa a se abrir para o tratamento de Deus, quando a gente se envolve com as pessoas também, de uma forma geral, e apresenta um coração querendo ser curado, querendo ser restaurado, o Senhor não despreza, ele começa uma jornada conosco, né? De mudanças, de transformação, mas às vezes nós resistimos. Às vezes nós temos tanto conhecimento prévio que nós temos dificuldade de abrir mão. Quando a gente fala aqui de religiosidade, tem muito a ver com isso. Eu abraçar
uma tradição, uma forma de enxergar, uma perspectiva que me agrada, que é quentinha para mim, e ter muita dificuldade de abrir mão quando Deus está chamando ao novo. E foi o que aconteceu ali com Neemias, um chamado ao novo. Quando ele ouve que os muros estão quebrados, os muros da cidade de Jerusalém estão destruídos, algo mexe, algo acende dentro dele. Isso pode ter acontecido com você algumas vezes. Por exemplo, posso falar sobre a Cleice aqui, que eu conheço, né? Eu postei uma vez, se não me engano, lá no Instagram, sobre o grupo de oração. Ela viu e entrou em contato comigo, perguntando se podia participar, porque ela é uma intercessora. Então, vejam que Deus coloca possibilidades, Deus coloca desafios, chamadas à nossa frente. Nós podemos dizer sim, ou nós podemos nos manter no mesmo lugar. Quando estava ligando esse notebook aqui, eu estava pensando sobre isso, falei, nossa, oh meu pai, mais uma vez eu perdi. Eu estava acompanhando um anúncio de um curso, de um treinamento que as pessoas vão dar. Conheço a esposa, né, fiz até um livro para ela, e o marido, eles moram nos Estados Unidos, e eles estavam apresentando nesse curso. E aí eu entrei para ver o valor, eles estão fazendo um preço baixíssimo. Como eu fiz o tempo de cura, mas eu acho que é o mesmo preço. E eu falei, eu vou entrar. Nossa, eu vou entrar nesse negócio, eu vou cair para dentro. Só que eu não fui ver, não fui analisar e tal. Eu acho que passou o dia. Eu acho que passou o dia. E eu estava aqui ligando o computador e falei, não estou acreditando. Mais uma vez eu estou deixando passar, não estou acreditando. Aí acabar aqui, eu vou correr atrás para ver, porque eu falei, gente, vem as oportunidades, Deus chama, e a gente resiste. Às vezes, oh, meu pai. E Neemias ouviu o chamado, mas ele não resistiu, não. Ele foi à oração, ele foi ao clamor, ele foi à súplica, até tudo estar pronto para que ele voltasse. Vocês lembram disso, desse capítulo 1? E aqui nesse ponto que nós chegamos, eles já terminaram a reconstrução, lembra? Em 52 dias, a reconstrução dos muros, porque havia organização, havia gente envolvida, havia um foco bem estabelecido, e esse elefante, vamos dizer, né, que as pessoas falam, né, em treinamentos e tal, como nós podemos comer um elefante? E aí todo mundo fala, ai, credo, como... Mas não é questão de comer esse animal, é questão de perceber a possibilidade de lidar com algo grande. E a resposta é fatiar em pequenos pedaços. Nós não vamos fazer isso, nós não comemos elefantes, mas algo que poderia ser inacessível, quando você começa a trabalhar partes, você alcança. Nós estamos nesse tempo, Neemias estava nesse tempo. Parte por parte, quem estava envolvido no trabalho ia construir. Quando eles viram, tudo fechado. Então, Neemias diz aqui, depois que o muro foi reconstruído, o muro vai falar para a gente sobre limites, sobre proteção, sobre segurança, sobre território, fala do exterior para cuidar do interior, e tantas outras simbologias, se pensarem aí, pode colocar no chat. Mas aí ele fala que colocou as portas no lugar. Nós tivemos aqui num sábado tratando sobre as portas, né? As portas falam do acesso, da entrada e da saída. Falam de transição.
de mudanças. E ele colocou as portas no lugar. Fala também de fechar brechas, né? E nesse período, as portas, bom dia, Ana Maria. É a Ana Flávia? Não, né? Porque também Ana Maria não podia ser Ana Flávia. Mas ok, fica bom. As portas foram colocadas no devido lugar. Essa compreensão muito interessante, né, gente? Ah, não, a Ana entrou, nós demos boas-vindas para ela, foram declaramos que ela era bem-vinda. Seja bem-vinda, Ana Maria, primeira vez aqui com a gente. Ele fala, coloquei no devido lugar. Nós precisamos estar atentos, porque às vezes a gente fecha o que não é para fechar e abre o que não é para abrir. O Espírito Santo nos orienta e nos direciona. O que precisa ficar fechado nas nossas vidas e o que precisa se abrir de acordo com a orientação dele. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Eu declaro essa verdade sobre a sua vida. Amém. E aí ele fala, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Então, eu quero pegar essa ideia aqui também, tá? Eu nomeei os porteiros, ou seja, vigilância, guarda, proteção ali às portas. A porta, para que eu possa fazer vigilância, às vezes precisa ser aberta, porque se eu fico só no lugar ali que fecha, ou melhor, do lado de dentro, eu nem sei o que está acontecendo lá. Né? Então, essa vigilância às portas, nós estamos falando da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. Né? Estamos vigiando, guardando, prestando atenção. Uma das maestrias, dos domínios que a gente trabalha quando estamos fazendo a formação de coach, eu fiz, né, duas, mais, assisti mais aulas, é uma das maestrias é escutar com compromisso. A gente faz esse gesto para poder guardar na mente. Escutar com compromisso. Eu já deixo essa dica para vocês aqui. Estou dando uma dica de milhões. Ao escutar as pessoas as quais você está acompanhando, ou ouvindo o filho, quando você conversa, escute. Uma palavra pode revelar algo bem profundo. Ontem eu estava no atendimento com uma pessoa e a gente estava levantando dois pontos, duas questões ali. Ainda que ela estava resistente de trabalhar o segundo, mas eu falei, não, isso também é importante. E aí eu fui fazendo perguntas e ela me respondeu uma palavra que me chamou a atenção. Ela poderia ter escolhido várias, ela escolheu aquela porque o seu inconsciente estava falando. Então, fiquem atentos. Até às vezes é você mesma. As palavras que você tem usado muito durante a semana. Os seus pensamentos, muitas vezes, indo para o mesmo lugar. Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Façam essa análise. Por isso, eu até pedi para trazerem caderno, anotação hoje, porque hoje é muito mergulho. Eu já estou dando chaves aqui, né? Muito importantes. Então, porteiros vai falar dessa medida, dessa proteção, dessa vigilância. E aí ele fala os cantores e levitas. Os cantores aqui eu tomo como um símbolo de adoração, de louvor e adoração. Se
durante a semana tem vindo tantas coisas na sua mente, seu coração e tal, o louvor precisa fazer parte, porque senão vai virar uma ansiedade, vai virar uma depressão, vai virar um desânimo, vamos dizer assim. Então, eu preciso colocar nessa estrutura, nessa reconstrução, louvor, adoração, erguer as mãos, expressar gratidão, lembrar das coisas pelas quais eu preciso adorar, louvar, né, e criar essa estrutura de bendizer o nome do Senhor. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Então, a minha canção, o meu louvor, a minha adoração, não é porque eu entendo tudo. Essa canção fala, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Mais que palavras te darei. Então, não é porque eu estou entendendo, porque eu estou compreendendo o que está acontecendo, compreendi o passado, compreendi o presente, e tenho boas perspectivas para o futuro, não. A adoração foca em uma pessoa, e essa pessoa, o nosso Deus. Por isso, todo culto é uma adoração, e todo encontro, né? E culto, daí vem a cultura, toda a cultura tem um foco, uma adoração. Por isso precisamos estar atentas. E fala levitas. As pessoas falam muito que levitas são adoradores, mas os levitas, eles guardavam tudo que envolvia o templo, não só cantores, adoração, né? Eles cuidavam, a herança deles era o próprio Deus, e eles cuidavam de tudo que envolvia, eles estavam ali 100% entregues a tudo que ocorria no templo, aos sacrifícios, né? Os turnos dos sacerdotes. Então, eu vejo levitas aí como esse relacionamento com Deus, que envolve oração, que envolve leitura da palavra, é o seu momento com Deus, é a sua busca com Deus. Então, não é apenas, né, levantarmos os muros, é muito importante, colocar as portas, muito importante, mas nós precisamos fazer essa manutenção, através da vigilância, através da adoração, através do cuidado com aquilo que refere-se a Deus, ao relacionamento com Deus, e ao nosso próprio corpo, né, o templo do Espírito Santo. Muito bem, então ele faz esse caminho. Aí ele continua no versículo 2. Para governar Jerusalém, encarreguei meu irmão Anani e com ele Ananias, comandante da cidade forte, pois Ananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Veja que ele escolhe para governar alguém que tinha habilidade, que tinha capacidade. Isso fala muito sobre nós também. A quem nós estamos dando o governo das nossas vidas, das nossas mentes. Em qual cultura nós estamos baseando a nosso tempo, nosso dia a dia. Humanismo é uma perspectiva muito interessante, né? O potencial do homem e tal, mas quando esse humanismo vai crescendo e coloca o homem no centro, então não é uma boa cultura para mim, porque nós estamos buscando o teocentrismo, Deus no centro, Deus no controle, não, Deus no comando, não perdeu o comando, não perdeu a estrutura, mas ele nos dá também a possibilidade de controlar as circunstâncias. A palavra fala, né? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos homens. Nem tudo que acontece foi porque Deus quis. Um homem tem autoridade, um homem tem governo e o próprio inimigo quando nós damos espaço, né? Então, é preciso avaliar, analisar. Mas, continuando, no versículo 3 fala, aí eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto.
E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns postos no muro, outros em frente às suas casas. Eu acho muito top esse versículo 3, porque fala de, na minha opinião aqui, na minha opinião não, né, na visão que o Espírito Santo nos permite ter, fala de uma ordem, de uma organização e de uma tomada de autoridade. Olha, os portões vão ser abertos só quando o sol estiver quente. Eu vejo aí uma estratégia, porque se abre os portões enquanto está amanhecendo, talvez escuro, um pouco escuro ainda, não dá para ver claramente, poderia dar entrada a inimigos. Mas quando o sol está quente, quente é modo de falar, né, que o sol sempre está quente, mas quando o sol está é, alto, já está bastante claro, aí abram-se os portões, começa-se o movimento. Nós precisamos, eu estou para gravar um vídeo lá para o Instagram sobre isso, né? Nós precisamos colocar os limites de entrada na nossa casa. Pensando sobre isso, escrevi um pouco e quero gravar algo sobre isso. Há acessos, né, na nossa casa, e há lugares designados. Há pessoas que terão apenas as portas, há pessoas que terão a sala, há pessoas que terão a cozinha, há pessoas que são representantes de uma ou outra natureza, e vão entrar hoje exatamente nisso, mas nós precisamos limitar o acesso à nossa casa, à nossa vida, aos nossos papéis, ao que nós estamos passando. Se as pessoas que vão chegando à sua vida, à minha vida, porque vão chegando pessoas, né? A gente começa a trabalhar em um lugar, a gente conhece uma vizinha, um vizinho, a gente conhece o amigo do fulano que saíram e tal, então vão chegando pessoas na nossa vida. Nós é que vamos dar o tom. Eu falei um pouquinho sobre isso na semana passada. Quem vai ter acesso, quem não vai ter acesso. Se cada pessoa que entra na sua vida começa a saber tudo, uma pessoa me falava sobre isso. Eu falava, nossa, fulana entrou na minha vida e já está com, como foi a expressão, já conhece a minha rotina, já conhece as coisas que eu faço, as pessoas a quem eu convivo. E eu falei, olha, a intimidade, né, é um lugar que a gente precisa proteger aí. O convite à intimidade é para quem já foi testado e provado na convivência. Isso evita muitos danos nas nossas vidas, muitos danos, quando nós tomamos essa possibilidade de autoridade, e mesmo porque, gente, inconscientemente, nós fazemos muitas coisas, né? Então, nós precisamos analisar a situação, quem está na nossa casa, quem está entrando, quem está chegando, quem você está permitindo. Isso não é para ficar desconfiada de todo mundo, que o mineiro já tem essa fama, né, de desconfiado, mas discernir. Então, ele fala, vai abrir a tantas horas lá, no período do sol, travam as portas, ó, depois que abrir, tal, os porteiros vão travar as portas. O que ele estava falando? O inimigo pode vir, se não estiver as portas travadas, ele vai entrar. Então, essa vigilância é travar as portas ao inimigo. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que entra e sai. Até mesmo pela internet, né? Até mesmo pela TV e etc. Regular, né? Aquilo que está entrando. E ele fala, designei moradores para sentinelas em alguns postos aqui. E vai falar de novo, sentinela vai falar de vigilância, de atenção. Agora também fala de ir além.
Se os porteiros estavam ali naqueles limites e tal, sentinelas enxergam mais, um pouco mais longe. Aqui, então, nós estamos em vigilância sobre os filhos que são casados, os filhos que não moram conosco, os familiares. Não é uma vigilância para saber do que está acontecendo na vida dos outros, né? É uma vigilância no sentido de estar em oração, de ouvir as mensagens com compromisso, como eu falei. O que está querendo dizer aqui? De perceber, gente, mudanças na atmosfera. Quando a gente começa a discernir, a gente começa a ter essa percepção. Há alguns momentos que você percebe assim, gente, está esquisito, está arranhando as conversas. Eu conversei um pouquinho com minha prima, já deu uma arranhada. Meu filho chegou aqui em casa, deu uma arranhada. Meu marido falou que, conversando com a irmã dele, com a mãe dele, deu. O que está acontecendo assim, essa semana, essas 2 semanas? Não sei, que está dando uma arranhada em relação aos relacionamentos. O Senhor está chamando a sua atenção, está te levando a observar situações que você precisa parar, orar, confessar, para desfazer. Você percebe alguma coisa esquisita, até mesmo em você, uma falta de paciência com aquelas pessoas, uma irritabilidade, uma mágoa que é ativada ali. Estou falando em relação aos relacionamentos, mas pode ser, né, em outras coisas. É para que nós fiquemos atentas. Esses dias eu percebi esse arranhar, e aí eu penso, né? E o Espírito Santo vai coordenando. É na área relacional. Então, eu devo orar pela área relacional. E eu devo confessar coisas que às vezes eu não sei dentro da minha família. Então, eu começo a orar, Pai, perdoa as minhas gerações pela dificuldade de relacionamento, pelas quebras de aliança, e aí vou falando aquelas várias coisas, porque isso estou fechando portas, colocando porteiros, exercendo a ação de sentinela, governando sobre as situações, não deixa perder aquilo que você percebe que está estranho. Mas quebrou o carro essa semana, o chuveiro estragou, não sei o que está acontecendo. Não é ficar procurando chifre na cabeça de ovelha, não é isso. Mas é atento e discernindo, mais uma vez eu digo, né? E aqui na continuação, gente, dá para a gente mergulhar muito mais. Estou dando aí uns toquinhos para vocês lerem novamente, né? E avaliarem. Ora, o versículo 4, ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus, pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. Encontrei o registro genealógico dos que foram os primeiros a voltar, e assim estava registrado ali. E aí ele começa a falar, estes são os homens da província que voltaram do exílio, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado prisioneiros. Eles voltaram para Jerusalém para ajudar, cada um para a sua própria cidade. Veja que interessante aqui. Ele fala, a cidade é espaçosa, é muito grande. Nós agora reconstruímos, nós temos a dimensão dessa cidade. Mas há poucos moradores e as casas não foram construídas. Eu tinha realmente parado nesse ponto aqui e queria falar sobre isso, porém me chamou a atenção essa atitude aqui, no versículo 5, que ele fala, por isso, meu Deus, pôs no meu coração reunir os nobres oficiais, todo o povo, para registrá-los por famílias. E ele encontrou o registro da genealogia. É muito profundo, que eu acho que dá para a gente extrair coisas profundas desse versículo, né?
Ele faz essa reunião de todos as castas, vamos dizer, os setores ali, né, da sociedade, para registrá-los ou para ver se havia registro deles na genealogia. Vê que é um povo que cuidava da genealogia, tanto que no Novo Testamento, né, ali em Lucas, né, a gente vai ter a genealogia de Jesus. Só foi possível fazer, porque era um povo que preservava isso. Nós não temos muito, né, esse hábito, e é ruim isso, né? Mas por causa de tantas mudanças na sociedade, o registro da genealogia ficou um pouco mais difícil. Mas ele vai levantando ali, até chegar a um ponto no final que fala, esses aqui não foram encontrados, não. Esses não foram, não. Pega a família de tal, descendentes disso, descendentes daquilo outro, e vai falando. Descendentes do sacerdote, e tal. No versículo 63 fala assim, e dentro dos sacerdotes, os descendentes de Abaías, Cós, Basilai, homem que se casou com uma filha de Basilai, de Gileade, que era por aquele nome, esses procuraram seus registros de família, mas não conseguiram achá-los, e dessa forma foram considerados impuros para o sacerdócio. E aí continua. Genealogia e nomes de família falam muito de identidade. Então, Neemias estava fazendo uma espécie de levantamento de quem era e quem não era. Ou ser ou não ser, eis a questão, né? Então, tocando nesse ponto de identidade. Só assim as pessoas poderiam ser designadas para o espaço para reconstruir as suas casas. Nós estamos no grupo Sala de Oração, justamente nos mobilizando para a reconstrução das casas e das famílias. E é o Senhor quem guerreia por nós. É o Senhor quem traz luz. É o Senhor quem traz movimento. Nós aqui trazemos uma palavra, né, pedimos a direção do Senhor, revelação da parte do Senhor, mas cada uma buscando sobre a sua família, porque a gente está uma vez aqui na semana, né? Alguns contatos lá no grupo e tal, mas o Senhor tem a visão desde a eternidade, antes de nós nascermos, nossos filhos nascerem, dos nossos antepassados, dos nossos descendentes. Deus é um Deus de gerações. E Ele sabe exatamente onde nós paramos, onde nós travamos. E fala de uma busca por um histórico ancestral, vamos dizer assim. Não sou da linha sistêmica, tá? Vocês podem ouvir esses termos e tal, mas eu não sou da linha sistêmica, não trabalho com isso, mas a linha sistêmica tem coisas, né, ligadas ao que a própria palavra diz. Nesse sentido de avaliar a nossa herança, avaliar os nossos ancestrais, os nossos descendentes. E talvez aqueles mais próximos, porque nós temos a tendência de modelar comportamentos. E não só de modelar, copiar comportamentos, mas nós temos a iniquidade. A gente já falou aqui, eu preciso me lembrar lá qual dia que nós falamos sobre isso, porque precisamos sempre voltar nesses conceitos, de iniquidade, transgressão, pecado. Então, falo dessa análise. Para isso, nós olhamos o presente. Veja que é um movimento, né? Ele está reconstruindo o muro naquele momento, ele reconstrói o muro, põe os contextos naquele momento, as casas serão construídas naqueles momentos. Mas para onde ele vai? Para os livros de registro. Coisa importante e interessante. Vou apresentar para vocês um material que eu uso nas mentorias com as mulheres, né, nos momentos de treinamento,
Hoje nós estamos na segunda aula do tempo de cura. Deixa eu ver quem está aqui, que está fazendo. Sônia está fazendo, Cris está fazendo. E eu não sei vocês que estão fazendo, mas o tema da semana passada borbulhou nessa semana. Eu fui muito sacudida, porque aquilo que a gente começa a ouvir, né? Ela falou a mim, ô Glória, é aquilo que a gente fala, que a gente ouve aqui na sala de oração, ou de outra forma, a gente começa a meio que ser provadas, né? A gente começa. E eu fui muito sacudida. Então, eu uso esse material para esses momentos, para trabalhar com as mulheres. Mas eu falei, eu vou colocar hoje na sala de oração, porque é um primeiro caminho para você observar. Aquelas que já fizeram comigo também, a mentoria e tal, já viram. Mas a gente precisa, né, voltar, avaliar, reavaliar, ver se alguma coisa mudou, se não mudou, se aquela área ainda continua, né? Eu sempre falo que o Senhor nos permite voltar a algumas coisas, vamos voltar. A gente já orou por aquilo, mas o Senhor está permitindo orar novamente, voltar, vamos voltar. Ele cuida, né? Então, aqui é um dia, deixa eu só ver aqui qual que é a melhor forma de compartilhar. A semana passada eu compartilhei a data. Agora eu acho que vai aparecer. Vou compartilhar a janela aqui. Vamos ver o que vai dar. Quando aparecer. Vocês me digam, por favor, se aparecer uma roda. Está aí na tela de vocês? Não? Não, né? Deixa eu ver. Não. Tá, aqui é liberada. Deixa eu tentar aqui novamente. Deixa eu passar rapidinho. Aqui, agora vai aparecer. Tá, então, agora eu vou deixar assim. Vejam se deu certo. Apareceu? Alguém fala comigo porque eu não consigo enxergar mais a tela de vocês, não. Tá dando para ver a roda? Apareceu. Ótimo, obrigada. Então, olha só. Essa roda, né, que é a roda da nossa vida, eu vou, quem trouxe hoje a anotação, anote, por favor. Eu não vou fazer aqui como a gente faz na mentoria, mas eu vou só te dar aí essa ferramenta para você dar uma avaliada, tá bom? Então, eu vou apontando aqui para você ver. São várias áreas da nossa vida que a gente avalia como está aquela área. E quando nós chegamos à conclusão que algumas áreas estão em 1, estão em 2, que é o número mais baixinho, são essas áreas que nós precisamos dar atenção. Então, por exemplo, saúde e disposição física. Como você está? Você está mais aqui se sentindo bem e tal? Ou você está lá embaixo? Desenvolvimento intelectual. Aqui não tem os números, não, mas segue a mesma coisa. Ou seja, em relação aos estudos, em relação a se preparar, estudar e etc., né, academicamente, não está matriculado, não está matriculada exatamente, mas continua estudando, lendo, buscando. Equilíbrio emocional, tá aqui. Essa área está complicada.
Altos e baixos, e tristeza, angústia, ansiedade. Aqui o emocional não está muito bom, não. Ou não está jóia, estou vivendo um tempo satisfatório. Outra aqui, realização e propósito. Me sinto realizada. Agora minha vida está entrando num tempo de propósito, de alinhamento com propósito. Me sinto chegando e caminhando para perto disso. Eu saí lá do 1, do 2, agora estou mais ou menos ali no 6, 7. Joia. Recursos financeiros, aqui embaixo. Como estão as finanças? As minhas finanças estão nulas, as minhas finanças estão legais, as minhas finanças estão crescendo, está desenvolvimento em projetos e tal, está saindo da zona de estagnação, ou não. Está lá embaixo, está me causando tormento, está me causando preocupação, pororô. Contribuição social, aquilo que você faz para a sociedade, aqui envolve trabalho voluntário, né? Associações, essas coisas, envolvimento com a contribuição social. Família. No meu caso aqui, por exemplo, que estou aqui acompanhando vocês, dando uma palavra, ou lá no curso, eu colocaria aqui como ponto dentro da contribuição social. Família. Como a família está nesse momento? Como estão as relações familiares? A proximidade, o distanciamento? Em que ponto nós estamos? Desenvolvimento amoroso, né? Aqui fala dos relacionamentos mais sentimentais. Às vezes está lá, não, André, não está no 1, não, está aqui no 0, no azulzinho. Pode ser, ou não, eu tenho interesse, eu estou fazendo uma cartinha para Deus, ou não, essa área minha está resolvida, vai avaliar. Vida social, estou confusa, tá? Vida social. Aqui é relacionamento de uma forma mais ampla. De sair, de passear, de encontrar amigos, de ter conversa, de fazer reuniões. Não, essa área aqui da minha vida sempre foi baixinha. Sempre foi lá embaixo. Eu não gosto muito de sair, eu não gosto muito de chamar as pessoas. Talvez seja a hora de dar uma mudada nisso. Aqui em cima, né? Criatividade, hobbies, diversão. Mistura um pouquinho com a vida social, mas aqui vai falar dos seus tempos de criação, de criar projetos, de criar coisas. Talvez você antes gostava de fazer crochê ou costurar e deixou essas coisas. Eu gosto muito de cozinhar, mas eu entendi que cozinhar, para mim, não é algo que eu vou, por exemplo, trabalhar como renda. Não vou trabalhar na gastronomia, por exemplo, mas eu gosto de cozinhar. Então, é um ponto de criatividade, né? Plenitude e felicidade. Então, aqui já seria, de forma geral, análise geral, me sinto feliz, me sinto bem, aí com as áreas da minha vida, de certa forma, em equilíbrio. E, por fim, aqui, espiritualidade é o relacionamento com Deus. Seu tempo de oração, seu tempo de leitura da palavra, a sua comunhão com a igreja, com os irmãos, tá? Então, vocês viram aqui que há muitas áreas, há várias áreas, e para eu trabalhar com essas áreas, para eu saber qual porta eu preciso fechar, se preciso colocar porteiro, se preciso entrar no tempo de adoração, eu preciso avaliar quais as áreas da minha vida estão fracas, quais as áreas da minha vida estão precisando de atenção, às vezes uma atenção urgente. Tá? Então, eu considero isso como aquele movimento de Neemias. Quando eu uso essa roda, quando eu trabalho com as mulheres, é para resgatar a identidade, é para trabalhar a identidade. Porque a genealogia fala de identidade, fala de heranças. E eu preciso avaliar em relação às pessoas com as quais eu convivo, as pessoas que me criaram, com as quais eu tenho relacionamento. Porque isso vai falar. E vocês viram que essa roda é para o tempo presente.
mas o tempo presente vai mostrar coisas do passado. E que eu preciso analisar. Não é mais, eu não estou trazendo aqui mais uma ideia de falar, poxa, sua vida está escambada, nossa, que... Não, é de pensar no guarda-roupa, por exemplo. Eu só posso ter esse guarda-roupa organizado, arrumado, se eu tiro as coisas e sei o que está lá dentro, o que eu tenho que jogar fora, o que eu tenho que doar, o que eu tenho que... né? Mas eu preciso primeiro fazer uma certa bagunça. Então, a sua vida, você analisando, talvez você veja uma bagunça em algumas áreas, mas isso não significa que você está impossibilitada, incapacitada, ou que aquilo vai te trazer tormento, ou que aquilo é muito difícil, não. Quando começa a ver luz, começa a ver clareza, jogar a luz, começa a avaliar lá na genealogia, começa a identificar e falar, olha, estou caminhos. Esses dias, às vezes, a gente tem orações que são mais assim, né, aquelas orações metódicas, vamos dizer, às vezes até um pouco ritualísticas e tal, sim. Mas há orações que saem lá do âmago, né? Que o Espírito Santo te move. Eu fiz uma oração ajoelhada no meu quarto e eu falei, pai, não perdoa, não quero de forma nenhuma gerar uma afronta, mas eu quero entrar na tua presença como filha, com a ousadia de falar, olha, tá bom isso aqui tá muito ruim, tá isso, isso, isso. E eu fui falando ali, movendo, e ontem, atendendo essa pessoa, à medida que ela falava, a minha mente também era inundada por coisas na minha vida. Se ela estava assim, e eu estava localizando, eu ficava perguntando na mente, e eu? No caso dela ali, a gente estava fazendo uma espécie de análise física, tá? Eu ainda não domino essa área, mas com o Espírito Santo a gente faz coisas tão lindas, né? A gente consegue ter percepções, e era uma espécie de análise física, né? Porque o nosso físico, né, segundo o que as pessoas têm pesquisado, então, o nosso físico mostra muito, né, da nossa posição. Aqui vocês ficam com a câmera fechada, eu não consigo ver ninguém, só aquelas que eu conheço, mas é muito interessante nós percebermos onde nós engordamos. Ah, toda mulher engorda na barriga. Tá, mas barrigas e barrigas, braços, costas, pernas, altura, tudo fala de às vezes, de uma postura, necessidade, não sei o que. Estou com muita vontade de aprender mais sobre emagrecimento. Não sei se o Senhor vai me direcionar a isso, mas estou com vontade, porque o emagrecimento está ligado a questões emocionais, né? Muitas vezes. E eu estou com muita vontade de mergulhar um pouco nessa área também. Quem sabe, se o Senhor me permitir, nós vamos ter aí encontros sobre isso, sobre como, né, não é só questão, uma carne já faz isso na educação e reeducação alimentar, mas para isso a gente precisa, às vezes, trabalhar o emocional, para ver qual o papel da comida na nossa vida, o que nós estamos querendo para o nosso corpo, porque nós mantemos nosso corpo assim ou assado, né? São muitas áreas aí para a gente mergulhar. Mas a beleza disso, gente, a beleza disso, é saber que nós temos um Deus que disse, haja luz e houve luz. Um Deus que colocou luz para que as coisas fossem construídas, para que as coisas fossem colocadas em ordem. Às vezes as coisas que você está fechando os olhos, porque está difícil olhar, eu declaro em nome de Jesus que os seus olhos comecem a ser abertos. Às vezes não é fácil enxergar a desordem, a bagunça, mas pelo poder do nome de Jesus você já pode começar a declarar, haja luz e haverá luz. Você já pode declarar a luz e haverá luz. Talvez a sua mente trabalhe com a ideia de, puxa, por que eu comecei isso, por que eu fiz aquilo, por que eu estou nessa situação. Não são perguntas que você deve fazer nesse tempo, não são perguntas de lamento, de lamúria. Por que tudo acontece comigo? Por que eu sou a pior da minha casa, da minha família? Isso não é pergunta produtiva. Isso não é pergunta produtiva. Mas, por
por que está acontecendo essa e essa determinada coisa? Ou para que, né? Estou ouvindo muito dizer, para que eu estou passando por isso? Qual o propósito? Chegar aonde? Senhor, toma a direção. Se eu pedir para vocês trazerem anotações hoje, eu espero que vocês tenham anotado aí algumas coisas, é para que você use um caderno. Eu gosto muito disso. As mulheres que já fizeram mentoria comigo sabem que eu peço um caderninho para fazer seus registros, suas anotações, porque quando você começa a colocar, a coisa sai daquele lugar obscuro, sai daquele lugar que você olha assim, parece não ver solução nenhuma. Quando você começa a notar e registrar algumas coisas e áreas e fazer essa avaliação que eu mostrei aqui na roda da vida, você pensa, puxa vida, quando vai colocar coisas negativas, eu sempre oriento, coloca coisas positivas também, porque a tendência às vezes é pensar só no errado que você fez, naquele dia, naquela manhã, com aquela pessoa, com o filho, com não sei o quê, tá, mas e as coisas boas que você levantou, que você construiu? Há um equilíbrio aí também, e deve haver, né? Para não ficar se acusando, se martirizando, sendo a voz, talvez, a voz do pai, que sempre te criticava, ou a voz da mãe, que sempre te oprimia, aí você toma essa voz sobre sua vida, não. Então, é um convite nessa manhã a movimentar nessa reconstrução, nessa restauração, avaliando a sua identidade, avaliando os seus valores. Quantas mulheres já falaram comigo, eu nem sabia o que eu queria, nossa, eu nem sabia do que eu gostava. E fechando, finalizando, eu gosto muito daquele filme Noiva em Fuga, com a Julia Roberts, não sei se vocês assistiram, mas vai falar de uma busca por um casamento, né? Ela passa por alguns, quase casa, né? Em alguns momentos, quase casa, mas ela não consegue efetuar esse casamento até o momento em que ela se conhece. No momento que ela identifica a sua identidade, ela percebe a sua identidade, aí ela se sente pronta para entrar no casamento. Eu sei que muitas de vocês agora já não conseguem fazer esse processo. Vou me conhecer primeiro para depois entrar no casamento, porque você já está no casamento. Mas você pode fazer esse movimento agora. Você pode estabelecer limites, que são muros. Você pode perceber coisas que precisam ser mudadas. Você pode sair do chão. Você pode deixar de arrastar como uma lagarta, e se tornar uma borboleta, ou seja, uma águia, né, melhor dizendo, para voar. Aquilo que o Senhor tem para você, o propósito. Eu não estou falando aqui de voar, em outro sentido, mas de crescimento, de avanço, de estender as suas asas para onde o Senhor te designou. É tempo de reconstrução, de restauração, e louvado seja o nome do Senhor, porque Ele faz isso conosco. Restauração física, restauração emocional, restauração espiritual, restauração nos relacionamentos, restauração na área financeira, e assim vai. Amém? Está dando para absorver aí, gente? Amém. Mais ensino, né? Hoje está mais instrução. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar. E, às vezes, gente, se precisar colocar ou no grupo, ou mandar para mim, ou para a pastora Virgínia, um pedido de oração mais específico, vocês podem fazer isso, e aqui também, né? Amém, amém. Glória a Deus. Que mulheres valorosas que nós estamos aqui, né? Mulheres fortes, mulheres guerreiras, mulheres leoas. Por isso o Senhor está nos chamando nesse tempo, né? Um exército poderoso, um exército poderoso. Quem sabe você queira começar, glória a Deus, queira começar uma sala de oração com as suas amigas, com as pessoas próximas, né? Se não dá para convidá-las para participar aqui, quem sabe você vai dar esse início. Se não for sala de oração, quem sabe um momento de acompanhamento, né, de mulheres. Eu tenho chamado as mulheres a isso, e eu preparei um manual para as mulheres trabalharem com o meu livro, que são 21 semanas, ou 21 dias,
porque vocês são capacitadas, vocês são fortes, são guerreiras. Vocês estão em posições, às vezes, muito melhores de algumas pessoas que vocês estão conhecendo, né? Mas aí eu sei que há tempo para tudo. Há tempo de cura, tempo de reconstrução e há tempo de viver o propósito, de se doar para outras pessoas. Glória a Deus por isso. Não perca isso de visão. Você pode fazer isso. Vamos orar? Muito bem, eu vou orar e... tá. E ela está falando que hoje é o casamento da sobrinha Jéssica Maria, e do marido Matias. Ok, vamos orar. Vamos orar sim. E aí, ao término aqui, se alguém quiser orar, fique à vontade, tá bom? Pode orar. No término, não, quando eu fechar aqui a oração. Pai querido, nós queremos te louvar, porque o Senhor é um Deus que nos conduz por caminhos de vida. A tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. Obrigada, porque o Senhor está trazendo luz, o Senhor está trazendo percepção, o Senhor está trazendo clareza, o Senhor está trazendo, ó Deus, uma movimentação sobre nós, para que nós sejamos curadas, restauradas, ativadas no poder do Senhor, para vivermos um propósito, para cuidarmos de outras pessoas, para ajudarmos, apoiarmos outras pessoas também. Que essa reconstrução continue sendo ativada nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero colocar aqui cada mulher que está nessa manhã, cada mulher que não pôde participar, mas que os teus olhos comecem a derramar luz, Senhor, porque o Senhor percebe áreas das nossas vidas. O Senhor mede, o Senhor vê a profundidade, o Senhor vê a extensão, o Senhor vê a largura, o Senhor vê a altura das nossas vidas. E eu peço que seja assim com cada uma das mulheres que estão debaixo da nossa oração, aquelas do grupo, aquelas pelas quais nós estamos orando, que haja esse examinar de cada área, para que nós possamos viver a plenitude, possamos viver a alegria do Senhor, porque essa é a tua vontade. O Senhor veio para nos dar vida, vida em abundância em cada uma das nossas áreas, das áreas das nossas vidas. Que seja esse tempo em que nós possamos encarar, nós possamos olhar profundamente para áreas que ainda estão adoecidas na nossa vida, que estão em trauma, em dor, em aflição, porque eu creio em um tempo de cura, de restauração, e eu peço que o Senhor traga esse tempo de cura, esse tempo de restauração sobre a vida de cada mulher, sobre a vida de cada família. Eu quero declarar em nome de Jesus que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, há tempo para restauração, há tempo para a cura. O Senhor é Deus que acelera os tempos, que faz milagres no tempo, e que aquilo que parecia difícil para você, aquilo que parecia sem solução, entra agora, em nome de Jesus, num processo de reconstrução, de restauração, de vida, de vigor, de ânimo, de força, de clareza, de reconstruir, de refazer a caminhada. Eu declaro, mulher, força sobre a sua vida para refazer a caminhada, para refazer o que precisa ser feito, para começar a reconstruir com glória, com um tempo de glória, com um tempo de luz, em nome de Jesus. Eu quero declarar vida sobre a sua história, vida sobre a sua casa, sobre a sua família, seus filhos, nossos filhos reconstruídos, restaurados, governados pelo Senhor na força do poder do Senhor. Eu declaro sobre os nossos filhos todo o tempo de angústia, de ansiedade, todo o tempo de depressão, todo o tempo de ira, todo o tempo em que eles têm se envolvido com as trevas, com deuses que são falsos deuses, com ídolos, com coisas que não agradam ao Senhor. Eu declaro que começa esse tempo de restauração, de reconstrução, e aquilo que, na verdade, o Senhor já começou, porque a boa obra que o Senhor começa, ela chega ao fim. O Senhor é poderoso para começar e terminar, o Senhor é poderoso como alfa e ômega, como nós declaramos aqui, aquele que começa a boa obra, mas também finaliza, Senhor, a obra na vida dos nossos filhos, com restauração, com cura, com libertação, com transformação, em nome de Jesus, e que nós possamos cuidar da nossa vida
ó Deus, como quem cuida do templo do Espírito Santo, cuidar das nossas vidas, sabendo que nós zelamos por outras pessoas e por isso nós precisamos cuidar de nós. Pai, que em nome de Jesus venha um tempo de transformação, um tempo de impacto, um tempo de mudança, um tempo de avivamento, um tempo de renovo sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada mente, em nome de Jesus. Muito obrigada pela palavra que o Senhor nos trouxe, nos liberou essa manhã. Muito obrigada porque o Senhor tem nos chamado a esses lugares de vitória. Muito obrigada por cada mulher aqui, Senhor, que tem se posicionado a cada sábado para buscar palavra, revelação, para tomar uma postura, uma atitude, um tempo de comunhão. Muito obrigada, Pai, por tua luz sendo derramada sobre nós, pela clareza derramada sobre nós, por nós nos deixarmos sermos conduzidas pelo Senhor e pela força do teu poder. Muito obrigada, Pai. Te agradeço, te louvo. Muito obrigada por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo aquilo que o Senhor já está restaurando, na verdade, por aquilo que já foi feito nos céus, já foi liberado desde os céus, que seja assim na terra como nos céus, que seja assim na terra como nos céus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Alguém quer orar? Senhor, nesta manhã, concordando com toda a oração que foi feita, eu quero te agradecer, Pai, por este momento tão precioso que o Senhor nos deu. Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está aqui, que o Senhor está conosco, é o Senhor que direciona, Deus, as nossas vidas, o Senhor que dá controle, o Senhor que direciona, Deus amado, o nosso coração, Pai. Por isso, Deus, eu te peço, Espírito Santo, que nessa manhã seja dissipado todo desânimo, todo cansaço. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, seja, ó Deus, tirado daquilo, Pai, que tem feito com que a gente não consiga fazer aquilo que começar, a Deus, em ordem, Deus, colocar, Amém. eu falei, começar na minha vida, porque muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas, mas se nós não começarmos dentro de nós, dentro da nossa casa, colocamos em ordem, o André falou hoje sobre armários, ó Deus, mas que o Senhor possa, Deus, vasculhar, Deus, os nossos armários, ó Deus, guarda-roupas, nossos potes, coisas que estão sendo guardadas, meu Deus amado, que impede que a gente vá avançar. Deus, que nós não deixamos, meu Deus amado, com que amizades, com que pessoas, como foi falado, entre em nossas casas, entre em nossas vidas, e faça, Deus, estragos emocionais, ó Deus amado, espirituais. Pai, em nome de Jesus, seja dissipado. Ó Deus, que nesta manhã, Deus amado, o Senhor faça, Deus amado, em nome de Jesus, a mudança, Deus, a começar na minha vida. Ó Deus, tirando todo esse momento que às vezes parece que é preguiça, mas é cansaço, Deus, é cansaço da rotina, é cansaço com os afazeres, é cansaço com filhos, é cansaço com o marido, é cansaço com o trabalho, meu Deus amado, mas nós sabemos, Deus amado, que o inimigo nessas almas, ele não dorme, ele não brinca. Por isso, Deus, que nós possamos ser despertadas nesta manhã, oh Deus amado, para caminhar, para Deus amado, tomar posição, que nós possamos, Senhor, ser posicionadas, Deus, a nos levantar, ó Pai, e te adorar primeiramente, ó Deus, te agradecer, Deus, que nós possamos, Deus, mais uma vez, vasculhar ó Deus, o nosso coração, vasculhar a nossa mente, ó Deus, em nome de Jesus, tudo que está guardado, Pai, que possa ser jogado para fora, Pai, em nome de Jesus, Pai.
em nome de Jesus, Senhor amado. Chamamos a existência do Senhor, chamamos a existência do Teu Espírito Santo, Pai amado, para Deus entrar em cada casa nesta manhã. Oh Deus, para em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, cuidar, Deus amado, às vezes suas más mães não estão conseguindo cuidar dos seus filhos. Oh Deus amado, essa semana foi uma semana de talvez de correria com das mães com os filhos, com tarefas da escola, mas nós sabemos, Deus amado, que essa dedicação não é um tempo perdido, é onde elas dedicaram, oh Deus amado, aos seus filhos esse tempo. Meu Deus amado, eu coloco diante do Senhor. Meu Deus, que as mães, que as mulheres possam dedicar, oh Deus amado, não somente aos afazeres da casa, mas também aos seus filhos. Deus amado, porque criança, filho, precisa de tempo de qualidade. Oh Deus, precisa ser amados, precisa, oh Deus, em nome de Jesus, precisa, oh Deus, ser cuidados. E isso traz alegria, Pai amado. Isso traz conforto, Pai amado, para o nosso coração. Isso também é amor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que nessa semana, na próxima semana, onde as crianças vão estar em casa, que o Senhor possa dar possibilidades, dar condições para que suas mães possam gastar algum tempo com seus filhos, Pai amado, para que possam estarem felizes também, Pai, porque se nós estamos felizes com nossos filhos, Deus, eu sei que o Senhor se agrada, porque nós precisamos cuidar, ó Deus amado, dos filhos, meu Deus, que serão, ó Deus, a nossa nação, que está sendo, que eles possam ser protegidos, guardados, meu Deus amado, em nome de Jesus. Senhor, nesta manhã, meu coração estava cansado, meu corpo, eu senti muito cansaço. Oh Deus, mais que cada mulher que sentiu isso nessa manhã possa ser dissipado, desde já, em nome de Jesus, seja, oh Deus, arrancado, meu Deus amado, essa alma, toda sonolência, tudo aquilo, meu Deus amado, que faz com que não ouça a palavra, que não tenha, oh Deus, vontade de começar, de recomeçar, que elas possam recomeçar nesse dia, Deus, buscando a tua presença, mas que elas possam, Deus, ser ativadas, motivadas, Deus, em nome de Jesus, a começar, Deus, a recomeçar, oh Deus, em todas as áreas, na sua vida sentimental, na sua vida espiritual, na sua vida, Senhor, conjugal. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar e ministrar sobre a vida de cada mulher nesta manhã. Oh Deus, em nome de Jesus, um novo ânimo, Pai. Um novo começo, Pai amado. Em nome de Jesus, oportunidades, Pai. Que essas oportunidades sejam agarradas, que não deixe passar. Oh Deus, desde já eu falo sobre mim. Eu não vou deixar, Deus, em nome de Jesus, a oportunidade passar. Deus, em nome de Jesus, que cada mulher agarre a oportunidade, meu Deus amado, de ter um novo negócio. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada mulher, Pai. Oh Deus, eu te agradeço, Deus, essa manhã. E porque o Senhor é real, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é único, porque o Senhor é presente. Oh Deus, o Senhor todo-poderoso, Deus, eu te declaro, Deus, que o Senhor é o Deus das nossas vidas, é o Deus, meu Deus amado, que não deixa, Deus, nós ficarmos, Senhor, sem ouvir, não nos deixas enganado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos desperta nesta manhã, nos desperta, meu Deus, para um novo que o Senhor quer para conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por tudo, Pai. Amém, Pai, amém. Amém, concordamos, removemos em nome de Jesus todo o peso da letargia, do cansaço, do desânimo, da sonolência, do estupor, em nome de Jesus. Declaramos ânimo, vigor, força, disposição, em nome de Jesus, que o seu corpo seja renovado, que o seu espírito seja ativado, que as suas emoções recebam força e vigor e ânimo, em nome de Jesus. Abençoamos a vida da Jéssica e do Matias, que vão casar hoje. Nós declaramos cercado esse casamento, protegido agora debaixo das mãos do Senhor, essa nova família, essa família que se inicia agora, que receba as bênçãos, receba a visitação, a restauração do Senhor, em nome de Jesus. Declaramos proteção, sim, sobre as crianças, nesse tempo do mês de outubro, desde setembro a outubro, toda e qualquer artimanha do inimigo para contaminar as crianças, para trazer
ministrações nas escolas, ou o Halloween, nós quebramos de sobre os Em nossos nome de filhos, Jesus. sobre os nossos familiares, toda essa estrutura, toda essa ligação com as trevas, em nome de Em Jesus. nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia.